Eu cito o caso de uma moça, uma socialista da época, que ela era filha de um de um de um dono de empresa, de fábrica. E ela acreditava que o pai dela era um cara muito ruim, porque ela vivia vendo ele dando ordens. E ela pensava que o patrão era opressor, porque ele estava a todo momento dando ordens para o seu funcionário. Ela não conseguia entender que e da possibilidade do proletariado, do cara que trabalha na fábrica, também mandar no patrão. E agora você que está assistindo aqui deve estar em choque. Mas como assim ele manda no patrão? Pera aí, meu amor. Pera aí, pô. Eu trabalho numa fábrica, eu não tô doido. Eu trabalho numa empresa. Meu patrão manda em mim, pô. Eu não mando meu patrão. Mas eu afirmo pra você, manda. E aí você vai retornar pra mim, mas como? Eu acho que o Malboro tá doido. Porque você está pensando em formato de classes. Quando nós pensamos em formato de classes, assim como Marx fazia, sem saber e sem definir muito bem o que é uma classe, apenas tratando pela sua negação, você não consegue captar em nenhum momento que o seu patrão, o seu chefe, ele é mandado pelo famoso clichê que o cliente sempre tem razão. Se você é um consumidor da empresa do seu patrão, você também manda nele. Então, como que pode existir uma relação aonde somente o patrão manda, se o patrão depende também dos compradores e os compradores mandam nele? Digo isso porque eu tenho juntamente com o Miorinho essa plataforma aqui. Tem todo esse cenário, todas essas coisas aqui organizadas para vocês. E quando eu digo vocês, é inclusive o Baiano e o Vossa que estão agora aqui mexendo nessa live. Porque eles também são consumidores do alta linguagem. Então, quando eles chegam para mim, como o Baiano o fez, dizendo que o cenário estava ruim anteriormente na alta linguagem, e que as câmeras estavam ruins, a iluminação estava ruim, que o cenário estava ruim, o que foi que eu fiz? Eu assimilei isso com as outras pessoas que consumiam alta linguagem. Se isso for verdadeiro, no campo mercadológico, isso vai ser repercutido por mais pessoas. Absolutamente qualquer usuário dessa plataforma, se fizer uma crítica nessa plataforma ao nosso desenvolvimento de conteúdo, eu vou ler isso, ou alguém da empresa aqui vai ler, vai assimilar isso e vai procurar ver se isso é verossímil. Então, a qualquer momento, o Vossa pode vir aqui pra mim e falar, como já aconteceu, falar, Malboro, tá todo mundo reclamando que tu tá xingando muito na live. Tu tem que parar de xingar na live, cara. A primeira coisa que eu vou pensar é, foda-se. A segunda é, eu tenho que pagar meu boleto, né? Tenho que pagar minhas contas. E esse processo de assimilação vai ocorrendo. Então, chegamos aqui. Chegamos aqui nesse formato. Chegamos aqui nessa qualidade. E vamos melhorar essa qualidade. Porque é uma demanda explícita, não somente de vocês, mas do campo de produção audiovisual e de consumidores no campo da internet e assim por diante. Então, vocês mandam em mim. O Baiano e o Vossa
se tiverem razão, eles também mandam. E esse sentido de mandar, essa noção de poder, não é assimilável por um marxista. E daí, então, genialmente, eu entro pro terceiro ponto do livro. Do segundo capítulo. Que é a necessidade máxima da violência por parte dos marxistas. Pense comigo, rapidamente. Se eu e você temos uma divergência filosófica, o que nós fazemos? Nós discutimos, argumentamos e no máximo chegamos a concordar que discordamos. E isso vale para absolutamente tudo na nossa vida. Tudo. Qualquer discordância que eu possa vir a ter com você, o máximo que aceitamos em chegar é concordar que discordamos. Isso nunca acontece com marxistas. Isso nunca acontece. E por que isso nunca acontece? E posso dizer por que nunca acontece. Porque os maiores assassinos de comunistas são os próprios comunistas. O Mises trata de diversos casos da época dele, tiveram outros posteriormente a ele, depois da morte do Mises, né? Ele trata da divergência dos bolcheviques e dos outros lá, que eu sempre esqueço o nome, perdão, peço desculpas. Que eles discordaram dos outros. E qual foi a conclusão? Exterminar. Um matar o outro. E o porquê, Malboro, isso acontece? E nós voltamos à noção do poder. Porque um manda e o outro obedece. Se o outro não obedece, ele é morto. A relação dos comunistas nos seus partidos, quando um discorda do outro, é projetada a noção de burguês contra proletariado. Se você discorda de mim, eu sou o proletariado e você é o burguês. E você está impedindo o avanço do meu pensamento e do que eu acredito e da revolução. Porque se eu sou o verdadeiro esplendor e que sou eu que vou trazer e salvar e levar as pessoas à revolução, você está contra a revolução e os interesses do proletariado. Então você é um burguês, e já que a revolução, quando acontecer, os burgueses que não estiverem do lado dos proletariados vão morrer, vamos começar por você. E essa é a grande charada a ser tratada. E isso é um dos motivos que eu gosto bastante do grande Ludwig von Mises. Esse grande pensador, esse grande homem, esse grande cavaleiro na busca da liberdade e da verdade, que foi Ludwig von Mises, que ele não acreditava que a questão com os marxistas era uma questão econômica. Ele acreditava fielmente, e ele diz isso no primeiro capítulo, temos que começar com filosofia, os marxistas. Temos que começar com filosofia. Porque o pensamento marxista não é um pensamento econômico. É tão e somente uma tentativa de criação de um sistema que busca a chacina. Assim como Voegelin, que foi aluno do Mises, tratava os marxistas e os comunistas como porcos em busca de sangue e carnificina. Todos esses homens chegaram a essa conclusão rapidamente ao ler a obra do Marx. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, o Mises chegou
em conclusão, lendo a obra do Marx. Ele percebeu que, inevitavelmente, aquela forma de pensar iria levar à morte das pessoas. O Mises falou anos e anos antes da queda da União Soviética. Se eu não me engano, 20 ou 50 anos antes. Acho que foi 20 anos, não lembro corretamente. Mas depois você pode buscar aí. Ele falou: isso não somente vai cair, como quando cair, quando falhar, nós vamos abrir os documentos e vamos descobrir os terrores que foram causados ali. Em época que a União Soviética era aclamada pela mídia, pelos pensadores, pelos escritores, filósofos e assim por diante da época, o Mises disse: não só vai falhar, mas vão existir coisas horrendas acontecendo ali. E como esse homem poderia acertar isso? Lendo, pensando e entendendo. Quando chegamos ao ponto que conseguimos entender, que o Mises consegue entender, que o pensamento marxista, e você vê os próprios marxistas se relacionando, e a própria relação do Marx em sua época de vida, você entende que é uma questão puramente de busca de poder e através da política. Porque a própria forma filosófica de se tratar as coisas é contra o livre-arbítrio. Aquele que vai contra o livre-arbítrio, inevitavelmente, vai chegar na violência contra os demais. Porque se eu compreendo, por exemplo, que o pobre é bandido, inevitavelmente, eu tenho que prender o pobre imediatamente. Eu tenho que bater nele. Eu tenho que prender ele. E bater nele. Porque, inevitavelmente, ele vai vir e vai me bater, e vai me roubar, e pode me matar. Se eu tomo isso como inevitável, assim como os marxistas tomam para os burgueses, a única conclusão possível é que todos aqueles que estão contra a revolução e contra o proletariado precisam ser aniquilados. Porque senão eu não vou conseguir colocar mais proletariados ao meu lado. Mais proletariados serão mortos. Estarão do lado dos burgueses e vão cair no dia da revolução. Essa forma de reflexão é muito importante para que nós entendamos o que é o cerne do pensamento marxista. É a negação do livre-arbítrio, é a busca inexorável pelo poder e a determinação da chacina de todos aqueles que discordam para com eles.